Nessa quinta-feira, agora são 5h22, 5h23 por aí afora. Leio uma palavra de Deus aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Que a palavra de Deus diz assim: buscai, pedi, se buscai, se achará. Pedi, ele te dará. Quero pular esse versículo aqui e ir para o versículo 13, que diz assim: a porta é estreita, larga é o caminho que conduz à perdição, perdição, muitos que entram por ela, porque entrará para a porta e perderá o caminho que conduz à vida eterna, porque aceitará a ele. Cautelais, porque dos falsos profetas que apresenteis diante de falsas ovelhas, dentre os lobos devoradores, pedi fraudulentos, conhecendo-os conselho de porventura, alvo das espinheiros, figueira botate. Assim todos a árvore que não produz bom fruto, a árvore produzindo fruto mau, e não pôs árvore e não produz bons frutos, foram produzidos frutos bons. Todas árvores que não produzem frutos, quando ela é cortada e é lançada no fogo, assim pois pelos frutos conhecerei a todos que dizem Senhor, Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entra lá no reino do céu. É aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia dizerão no seu nome: porventura não profetizamos, no teu nome nós expelimos demônio e fizemos milagres. Então dirás, e fica conhecendo a porta é larga, é muitos praticam a iniquidade, apartai de mim, que são muitos que praticam a iniquidade para o fogo eterno. Porque aqui no 24 fala assim: todo aquele que ouve as minhas palavras, põe em prática, compartilha com o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva e transbordou os e derramaram. Entrando na casa de Caíros, foram edificada a rocha. Todo aquele que está em mim, a palavra praticada, compartilha o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva e transbordou, e separou ao vento, derramou a mim por conta aqueles que a casa desgarrado. Grandes são as suas ruínas. Estamos diante de uma palavra aqui que fala sobre o pedir, dar-se usar, sobre aqueles que entram pela porta estreita e aqueles que entram pela porta larga. A porta estreita, que é o caminho, que é Jesus, que conduz à salvação, à vida eterna em Cristo Jesus. Mas quando vai para o caminho da perdição, que são largas, e aqueles que não querem criar pelo caminho certo, e quer para ir o caminho. Porque Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, muitos que nós falamos aqui, que entrar pela porta, porque Jesus é a porta que conduz à salvação. Mas a porta larga conduz à perdição. O homem sensato, fala a palavra aqui, trilhou por os caminhos das obediências, o caminho e tem muitos que entram por essa porta. Aqui também fala dos falsos profetas. Acautelai. Jesus falando nessas parábolas, Jesus fala assim: acautelais pelos falsos profetas, que apresentei de vós ovelhas dentre vós, lobos devorador, fruto da conhecimento, com porventura árvore espinhosa, que for brotada, assim todos árvores. Porque aqui está falando que o ramo, que a videira, ela vai crescer, ela vai crescer junto
Mas naquele dia vai ser podada e jogada na fornalha. Ok. O joio cresce junto com o trigo, no passar dos anos dentro da igreja. Mas naquele dia vai ser podado. Aqui está falando daquelas pessoas que estão na igreja, estão crescendo, mas é joio, que naquele dia ele vai ser lançado, cortado. É a palavra de Jesus falando aqui. Lançado na fornalha, no fogo, que simboliza, se for entender bem, é o inferno. Que é muitos que têm conduzido e entrado por esse caminho da perdição. Cautelais, aí a gente fala assim, cautelais para os falsos enganadores, falsos profetas. Porventura, assim a árvore bota seus frutos. Porém, no momento certo ela vai produzir seu fruto. Todo aquele que ouve a minha palavra, põe em prática, essa ele conhecerá. Que a videira é conhecida pelos seus frutos, os ramos, todo aquele que praticas, compartilha ou a minha palavra prudente, edificará a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que vem a chuva transborda, separar entre a sua casa não edificada a rocha. Todo aquele que não ouve as minhas palavras, não pratica, o insensato edificou essa casa sobre a areia. E veio o vento, veio a chuva e transbordou ela e caiu. Então essa palavra aqui é real, o que está acontecendo hoje, nos nossos dias atuais, que a palavra tem cumprida, que é a palavra de Jesus, que é o livro dos livros, que é a palavra que Jesus é o mestre dos mestres, rei dos reis, senhor do senhor. Só ele pode mudar o caráter de vida das pessoas na terra. Glória a Deus. Toda honra, toda glória. Glória a Deus.